Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Nós colocamos frequentemente na nossa página que se chama Na Visão Espírita, uma das páginas que nós alimentamos frequentemente no Facebook, várias mensagens. E uma dessas mensagens se encontra no capítulo 11 de São Mateus, e é uma fala de Jesus que nos toca profundamente. Porque ele diz: Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Nós vivemos certamente dias de ansiedade, de aflição, e muitas vezes as pessoas se sentem sobrecarregadas, se sentem aflitas. E isso é muito normal, principalmente num período como esse que nós estamos vivendo. Mas, em geral, né, mesmo que não estivéssemos passando por uma pandemia, por tanta confusão, as pessoas, nós nos sentimos com um certo fardo, com um certo peso. Nós espíritas sabemos muito bem que os nossos erros, as nossas aflições, né, elas derivam dos nossos erros desta ou de outras vidas. Então, nós lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo causas presentes, atuais e causas anteriores das aflições. Então, nós sabemos que muitas vezes estamos sofrendo, estamos num contexto de sofrimento, e esse contexto de sofrimento, ele muitas vezes é próprio dessa vida, erros que cometemos aqui, momentos de inatenção, faltas que cometemos e não deveríamos ter cometido, teimosias, orgulho, egoísmo, que nos levam a atitudes que depois nós lamentamos. E há, muitas vezes, sofrimentos que nós temos que não têm origem nesta vida. São problemas que nós trazemos conosco de origem kármica, que foram erros do passado, momentos difíceis nas nossas encarnações anteriores. E desse ponto de vista, o Espiritismo é extremamente consolador, porque ele nos mostra que o sofrimento não é um jogo de dados no universo, não é um Deus brincando conosco como um gato brinca, né, com os ratinhos. Nesse sentido, as nossas aflições são parte do nosso processo de crescimento, elas nem sempre são fáceis, não é mesmo? Mas é interessante que Jesus nos fala de uma maneira muito amorosa, muito terna, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, notemos que o Senhor nos promete alívio, não nos promete libertação completa, porque seria agir contra as leis e contra a própria necessidade do nosso aprendizado. Nós temos que entender as leis da vida, e uma destas leis, fundamental, é a lei de ação e reação. Nós devemos responder pelas nossas ações. Então, se ele nos liberasse de tudo, certamente que nós estaríamos numa situação de um privilégio meio estranho. Há pessoas a quem Jesus disse, né, por exemplo, o paralítico a quem ele disse: teus pecados te são perdoados, levanta e anda. É óbvio que Jesus havia identificado ali naquele momento que o karma daquele indivíduo já havia sido pago, já havia sido queimado, digamos assim. E ele pôde dizer a ele: levanta-te e anda. Como ele também poderia ter agido, né, e interferido para dizer: eu suspendo agora a tua prova para te dar uma nova chance. Jesus tinha poderes para isso.
E nesse sentido, nós estamos falando de algo especial, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, né, nas nossas situações comuns, nós vivemos essas aflições. As aflições da família com problema, as aflições financeiras, as aflições dos nossos erros e equívocos, as aflições de uma pessoa que amamos que está doente, um filho que está nos dando problema. A vida é cheia de aflições, mas Jesus é esse amigo terno, doce, que nos chama para o seu coração, para estarmos abrigados no seu coração. E isto é muito comovente, porque quando nós reconhecemos que precisamos dele, nós podemos fazer aquilo que ele está nos convidando a fazer, ir até ele. Porque note bem, ele veio até nós, ele nos convidou, ele veio com ternura, com amor, com generosidade, ele deixou as alturas sublimes onde habitava para vir mergulhar na nossa vida, no nosso mundo, para viver conosco uma existência de 33 anos, na humildade, no trabalho, no amor, nos dando o exemplo e sendo entre nós a presença viva do Pai, que vem nos convidar ao banquete que os filhos de Deus têm direito. Somos filhos e herdeiros de nosso Pai. Então esse mestre querido, amoroso, de pura generosidade e amor, ele vem nos convidar. Mas o movimento, a ação a que ele nos convida, ela depende da nossa vontade. Ele pode dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Mas note que entre o apelo do Cristo e o nosso movimento existe uma coisa essencial, eu diria duas coisas essenciais. Primeiro, um ato e um gesto de humildade, porque é quando você se coloca de joelhos diante do Senhor e diz: Mestre, eu preciso de ajuda. Me estenda a tua mão, me ajude. E neste momento nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos como aquele filho pródigo, não é mesmo? Que depois de fazer todas as estripulias e de se permitir todas as paixões e vícios, ele entende que ele só havia causado sofrimento a si mesmo. Lógico que o pai estava triste, mas o pai tem a eternidade, ele pode nos esperar por toda a eternidade. Então aquele filho, ele sabia que era ele quem estava em sofrimento. Era ele quem que havia sido teimoso, orgulhoso, rancoroso. Então, Jesus nos convida amorosamente: vinde a mim, se você está aflito, se você está sobrecarregado, se a vida pesa sobre os teus ombros. Vinde a mim, e eu te aliviarei. Eu tirarei esse peso, eu diminuirei esse peso. Tomai sobre vós o meu jugo, dizia ele, porque o meu jugo é leve, é suave o meu fardo. Qual é o jugo de Jesus? Qual é o fardo de Jesus? É o fardo do amor, é o fardo da humildade. Então note que o Cristo nos diz: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. É como se ele nos convidasse a aprender com ele a brandura e a humildade, porque nós temos usado outros métodos, não é mesmo? Nós temos usado agressão, nós temos sido teimosos, nós somos crianças mimadas que queremos as coisas. Eu quero tal coisa, eu quero tal pessoa, eu quero tal posição. Nós queremos, nós exigimos, nós batemos os pezinhos como crianças mimadas. Lembra aquele sujeito, aquela criancinha gritando no supermercado que irrita todo mundo? Pois é, nós somos a mesma coisa espiritualmente. Nós batemos os pezinhos e exigimos, mas a vida não funciona assim. Então, essa é a atitude do filho pródigo quando deixa a casa do pai. Ele bate o pezinho, diz: eu quero o que é meu, eu quero aproveitar a vida, você não tem direito de me dizer para agir assim ou assado, eu vou embora e vou fazer o que eu quero. E no fim, lá no final da história do filho pródigo, ele está comendo a comida dos porcos. Ou seja, ele se degrada,
como criatura, ele se degrada como ser. E isso é o que muitas vezes nós temos feito pela falta de humildade, pela falta de brandura, pela falta de reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós temos que tomar sobre nós o jugo da brandura e da humildade, porque esse jugo é leve, significa que a vida fica leve, significa que sim, nós não deixaremos de ter problemas, nós não deixaremos de ter aflições, porque faz parte da vida humana ter aflições. Faz parte do nosso dia a dia ter pequenas ou grandes aflições. Mas Jesus nos convida amorosamente. Notem, meus amigos, não são as religiões, não são os padres, pastores, médiuns, é o Cristo que nos convida. Nós não precisamos passar por ninguém. Ele nos diz: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é um mestre que exprimiu um amor imenso, uma ternura imensa pelos sofredores, porque ele sabia que muito do nosso sofrimento era apenas o fruto da nossa teimosia, do nosso orgulho bobo, de não reconhecer as nossas necessidades, de não perdoar os nossos amigos e familiares, de não dizer às pessoas: eu preciso de ajuda, eu preciso de um amigo. Quantos sofrimentos nós causamos a nós mesmos e aos outros? Quantas pessoas nós ferimos, simplesmente às vezes por não ser capaz de dizer: eu estou só, eu preciso de ajuda. Então é preciso aprender essa brandura, é preciso aprender essa humildade. Nós já tentamos o egoísmo, nós já tentamos o orgulho, nós já tentamos a violência, nós já tentamos a agressão, nós já tentamos a manipulação. Não funciona. O fardo é muito pesado de tudo isso. Nós acabamos sempre infelizes, nós acabamos sempre em sofrimento. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, mas para ir até ele é preciso reconhecê-lo como mestre. Para ir até ele é preciso ter a humildade de aceitar que nós precisamos dele. É preciso se ajoelhar espiritualmente e dizer: Senhor, me ajuda. E aí ele pode nos aliviar, porque o próprio ato de reconhecê-lo como mestre e de ir até ele já tira das nossas costas muito do peso que nós temos carregado inutilmente. Então, amigos, que nós possamos refletir, tirar dessas palavras do Cristo esse bálsamo que nós precisamos para as nossas almas. Muitas vezes eu penso no coração humano, nos nossos corações, como uma terra ressequida, que foi aqueles terrenos que sobram depois das guerras, todo queimado, todo machucado, e nós olhamos para ele e dizemos: não é mais possível fazer nada. Mas o Cristo é como uma brisa, como um orvalho que cai na noite mais escura sobre as nossas almas. E aquele coração ressequido que nós acreditávamos morto, de repente começa a mostrar sinais de vida, começa a reverdejar e começa a aparecer aqui e ali pequenas flores, indicando que a vida continua. Então, que esse abençoado orvalho do Mestre possa cair sobre nós, que ele possa abrandar as nossas almas e nos trazer essa tranquilidade que nós precisamos. Aceitemos nossas aflições e sofrimentos, mas aceitemos também que muito das nossas aflições e sofrimentos vem do fato de não irmos até o Cristo e de não o reconhecermos como aquele que pode aliviar as nossas dores e os nossos sofrimentos. Eu gostaria de deixar então essa reflexão. É uma frase, vocês veem, do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, mas que há tanto a nos dizer, que há tanto a nos comunicar. E guardemos no coração esse mestre doce,
carinhoso, generoso, e pensemos nele nos momentos mais difíceis, nos momentos de aflição. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.